A Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo e esteja somente que vocês são inscritos neste canal. Iremos começar o culto nesta madrugada, 28/3/2026, sábado, 13h43 da tarde, em 1 Coríntios capítulo 9, resumo do capítulo. Paulo conclamara os irmãos forres de Corinto a que abrissem mão de seus direitos de comer carne sacrificada aos ídolos, em consideração aos seus irmãos mais fracos. 1 CO 8. Vou repetir aqui, 1 Coríntios capítulo 9, resumo do capítulo. Paulo conclamara os irmãos forres de Corinto a que abrissem mão de seus direitos de comer carne sacrificada aos ídolos, em consideração aos seus irmãos mais fracos. 1 CO 8. Isto posto, passa a lembrar seus leitores que ele mesmo tem direitos, 9:1-12a, os quais, de maneira consistente, ele abandonou, VV 12b-18. Paulo escolhera esse modo de vida para poder compartilhar Cristo com todos, VV 19:3, e devido ao seu compromisso de agradar a Jeová, VV 24:27. Versículo-chave 9:19. Os outros em primeiro lugar. Aplicação pessoal: jamais insista em seus direitos à possível custa dos outros. Ilustração 9:24-27. Paulo lança seus olhos para seus alvos, não em seus direitos. A semelhança de um atleta que alegremente desiste dos prazeres enquanto treina para conquistar o prêmio, Paulo deixa de lado seus direitos para alcançar o alvo espiritual. O selo do apostolado de Paulo, 9:2. Paulo funda a igreja de Corinto e conquista seus primeiros convertidos. A própria existência da igreja testifica a comissão de Paulo como discípulo de Jesus. Uma esposa crente, 9:5. Esta é a única reverência da Escritura, a prática de outros apóstolos de levarem suas esposas consigo. Menciona especificamente a mulher de Pedro, mas uma prova de que ele era casado. Tá vendo? Pedro era casado. Apoio financeiro aos que vivem do Evangelho, 9:6-14. Paulo argumenta sobre um precedente do Antigo Testamento, em que todo aquele que dedica tempo integral para satisfazer as necessidades espirituais das pessoas merece receber delas o apoio financeiro. Prestou atenção, meus irmãos e irmãs? Está assistindo bem com teus olhos aí e ouvindo bem com teus ouvidos? Está assistindo bem com teus olhos? Está ouvindo bem com teus ouvidos? Se ligando bem com teus cérebros? Se é que tem cérebros? Se não tiver, vai tratar esses cérebros seus. Olha lá, apoio financeiro aos que vivem do Evangelho. 9:6-14. Paulo argumenta sobre um precedente do Antigo Testamento em que todo aquele que dedica tempo integral para satisfazer as necessidades espirituais das pessoas merece receber delas o apoio financeiro. A maioria dos pastores em nossas igrejas merecem, de fato, apoio financeiro consideravelmente mais significativo do que recebem. Tá vendo? O pastor, ele é digno do seu salário, eu já falei para vocês, agora vocês estão vendo aí. O pastor é digno do seu salário. O pastor não tem essa de orar de graça para ninguém, nem revelar de graça para ninguém, nem profetizar de graça para ninguém, não. Tire isso das suas cabeças do outro lado aí, pastor não ora de graça para ninguém, não. Tem que ajudar o pastor, igual eu que tenho que ajudar o pastor Simão Santos. O pastor Simão Santos, ele não é obrigado a ficar orando para vocês de graça, nem revelando, nem profetizando nada para vocês de graça, não. Entendeu? Igual a palavra que eu estou pregando aqui. A palavra que eu estou pregando aqui, a palavra também não é de graça, não. Entendeu? Tudo tem gasto. Tudo tem gasto. Tudo tem seu gasto. Entendeu? Por isso que essa igreja que não aceita pessoa que não é dizimista nem ofertante, essa igreja que não aceita, não. Pessoas que não ajudam o pastor, essa igreja aqui não aceita, não. Porque está escrito na palavra. Olha lá, apoio financeiro aos que vivem do Evangelho, 9:6-14 de 1 Coríntios. Entendeu? A maioria dos pastores em nossas igrejas merecem de fato apoio financeiro, consideravelmente mais significativo do que recebe. Tá vendo? Aí tem pessoas que pensam que
é só no Velho Testamento que está falando que só vale para ali. Não, vale para hoje também. Olha o Novo Testamento falando aqui. Olha 1 Coríntios capítulo 9 falando. 9, 6, 14 falando. Entendeu? O velho e o novo falam a mesma coisa, meus irmãos e irmãs. Entendeu? Nem Jesus pregou de graça, não, como muitos pensam. Jesus não pregava de graça, não. Jesus andava com dinheiro. Né? Vamos lá, a escolha de Paulo. 9, 15, 18. A escolha de Paulo não se deveu ao sustento financeiro, ao pregar de graça. Paulo não somente recebe o galardão, mas também prova que sua motivação de pregar o evangelho é genuína. Em outra epístola, Paulo revela aos Tessalonicenses que ele mesmo se mantém para dar-lhe o exemplo da importância da obra. Segundo TS 3, 7 e 10. Aí muitos confundem essa parte aqui, mas é Paulo que escolheu pregar de graça, né? Como diz, cada um escolhe para pregar de graça, mas vai ter as consequências, né? Porque ficar pregando de graça não vai ter muito sucesso, não, né? Mas é Paulo que escolheu. É Paulo que escolheu. Aí muitos confundem aí que Paulo tá. Muitos confundem essa parte aqui, ó. Falando que Paulo tá ordenando que prega o evangelho de graça. Não, é Paulo que, olha lá, já falar a escolha de Paulo. Paulo que escolheu pregar de graça. Como diz, aí o azar foi dele, né? né? Mas a palavra já fala que os pastores, ele merece de fato apoio financeiro. Ele é digno do seu salário. É Paulo que escolheu pregar de graça. Lá, a escolha de Paulo, já fala, ó, a escolha de Paulo não se deveu ao sustento financeiro. A pregar de graça, Paulo não somente recebe o galardão, mas também prova que sua motivação de pregar o evangelho é genuína. Em outra epístola, Paulo revela aos Tessalonicenses que ele mesmo se mantém, tá vendo lá? Para dar-lhe o exemplo da importância da obra, segundo TS 3, 7 e 10. É a pessoa que decide se quer pregar de graça ou não. Mas vai ter consequências ruins, vai. Porque a pessoa que não. A pessoa que prega o evangelho de graça vai ter consequência ruim, igual já vi e continuo vendo aí. Não dá certo, entendeu? Uma hora vai dar zebra, vai dar errado, vai dar azar. Porque o certo é o pastor ter o apoio financeiro para as coisas andar. Por que abrir mão de direito? 9, 12, 23. A recomendação de Paulo é de que os coríntios sigam suas práticas. O apóstolo abriu mão de coisas que não comprometem suas boas relações com os que necessitam de seu ministério. Não se trata de um compromisso, mas da evidência de um profundo amor, o que o faz priorizar o bem-estar dos outros. Paulo acompanha os costumes judaicos, seja com as práticas judaicas e gentia, seja com gentios, a saber, os costumes de cada grupo não têm significado verdadeiro. Quando ele está com os fracos, nada faz para violar sua consciência. Realmente, é muito difícil viver uma vida com desprendimento, mas é justamente essa mesma maneira de viver de Paulo que Jeová quer que vivamos. Desqualificado. 9:27. As regras do jogo cristão são restritas e conclama a uma autodisciplina consistente. Não podemos perder nossa salvação. Não obstante, podemos perder os prêmios que nossa dedicação ao Senhor nos proporcionaria. Quando fala Senhor, é Senhor Jeová, ou Senhor Jesus, ou Senhor Espírito Santo. Entendeu? É isso aí que nós aprendemos, meus irmãos e irmãs. Mas o Evangelho não é de graça, não. Entendeu? O Evangelho nunca foi de graça, nem o céu é de graça. Igual a palavra fala, o céu é tomado à força, se você tem que lutar para entrar lá em cima, você tem que lutar para entrar no novo planeta. É a mesma igreja, tem que lutar para a igreja. Igual aqui, a sede da igreja pentecostal, o Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. O pastor Simão Santos, eu luto para esse ministério, eu luto por essa sede. Eu luto por essa sede e eu luto para o céu. Mas o meu galardão já está pronto, eu não preciso preocupar muito não. Mas eu continuo tendo lutar na fé cada dia. Né? O céu não é de graça, a salvação não é de graça, o evangelho nunca foi de graça, a igreja não é de graça, tudo é ajudar. Já está escrito, um ao outro ajudou e todos os dois cresceram juntamente. Não tem essa de um lutar e o outro não querer ajudar o que está lutando. Porque o que não está ajudando a lutar, esse aí não merece o prêmio, esse aí não merece nada. Entendeu? Jesus nunca pregou de graça, né? Que o próprio Jesus falou, quer me seguir, negue-se a si mesmo, né?
Igual Jesus falou, quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. Né? Igual o Criador também fala na palavra. Né? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Igual Jesus falou, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então tem que lutar. Igual fala, o salário do pecado é a morte. Se continuar no pecado, é a morte. Né? Agora, o salário da vida eterna é a obediência à palavra. Entendeu agora, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, minhas amigas? Mas o evangelho não é de graça não, viu? Tira isso das suas cabeças. Que nem existe evangelho de graça, não. Vamos agradecer, soberano Javá, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, e agradecer sempre este culto. Nessa tarde, abençoe somente os inscritos, somente os dizimistas e ofertantes. Amém e amém. Ainda nós estamos aprendendo, quando falo estamos, é somente os inscritos. Nós estamos aprendendo tópico focalizado no esboço, unidade, disciplina, divórcio, doutrina, culto, língua, ressurreição e encorajamento. Até o próximo culto e o próximo vídeo, que vai ser à noite, que eu estarei de volta com força completa.